Fala, rapaziada, beleza? Olha só, hoje o tema é o seguinte, é falar sobre saúde, tá? É um dos grandes temas dessa nossa área, né, da educação física. A gente sabe que a educação física assume muitos papéis, tá? E aí, só para dar uma introdução, né, ela pode ser conhecida, então, pessoal, como uma área da educação, enfim, pode ser uma área das ciências humanas, a partir de resgates históricos e culturais, enfim. Ela pode ser uma ciência da saúde também, e aí, ou ciência esportiva, enfim, e a ciência da saúde, que é esse nosso tema que a gente vai tentar trabalhar um pouquinho. A gente já trabalhado bastante, né, no primeiro trimestre, a partir da fisiologia do exercício. Então, mas aqui só alguns debates ali, com cunho social, enfim, e também envolvendo a questão da saúde, tá bem? E quais são, então, os meios onde a gente ouve falar disso, né? Acredito que quando a gente ouve falar de esporte, muitas vezes a palavra saúde e o significado dela vêm embutidos, né? Mas será que é isso mesmo? Ou pode ser, ou em alguns casos não é? Importante a gente reconhecer alguns fatores aí, tá? Vou tentar ampliar nossa visão, então, sobre isso. Fazendo uma pesquisa, pessoal, no Google e colocando lá como pesquisa esporte e saúde, né? A gente tem uma série mesmo de links, de notícias, de artigos, enfim. Eu selecionei nas primeiras páginas da busca, então, alguns itens que eu achei muito interessante de nós trazermos, né? A ideia de fazer isso é para a gente questionar um pouquinho sobre a mídia, né? Muitas vezes a mídia nos ajuda com informações, etc. Mas muitas vezes também ela nos forma de uma forma não tão correta assim, né? Falando de mídia geral, certo? No caso, a internet aí, tá bem? O primeiro item, a gente vai falar de cada um deles, então, tá bem? E aí eu já coloco um ponto de interrogação. O primeiro item a gente já vê ali, ó. Quais são os esportes mais completos para a nossa saúde? Olha só que ideia que ele já está trazendo aí. O segundo link, ele está falando dos benefícios mentais dos esportes, pessoal. Será que existe isso ou é conversa fiada? O terceiro item que eu selecionei está falando ali, ó, descubra a vida saudável e animada dos esportistas. Já é meio estranho só de ler. O quarto item, a importância do esporte no combate às drogas. Outra relação social muito importante aí. E o 5 está falando aí sobre o sedentarismo, exercício físico e doenças crônicas. Um tema muito falado, né, nessa área aí. Tá bem? Então a gente vai tentar destrinchar esses itens aí. E cada item eu trago 2 ou 3, geralmente 2 questionamentos aí para a gente estar conversando, tá? Então, nossa conversa sobre o primeiro item, esportes mais completos para a saúde, tá? E esse artigo, ele traz, então, alguns esportes, no caso são esses 4, a corrida, a natação, o remo e o ciclismo, tá? Se a gente for pegar, são esportes que aqui na nossa cidade a gente tem acesso e tal. Lembrando, né, principalmente a questão do remo ali, da natação, são esportes já considerados aí para uma certa elite, né, que tem condições de pagar um clube e tal, para fazer isso, ou participar de algum projeto, como no caso do remo, e isso acontece, né, no caso da canoagem, para nós, que é um pouquinho diferente, tá? Mas o ciclismo também a gente vê uma expansão desse esporte, no caso, uma prática esportiva ligada ao lazer, né, e à saúde. A gente, aqui mesmo onde eu moro, inúmeros ciclistas passam aí em grupos, enfim, é muito legal isso que está acontecendo, eu acho.
Corrida também, da mesma forma, a gente tem vários grupos de corrida na cidade. Acredito que o ciclismo e a corrida são as duas maiores manifestações esportivas que maior cresceram em Santa Maria, tá? Enquanto que alguns reduziram de certa forma, esses dois aí aumentaram exponencialmente, muito mesmo, tá? Mas enfim, e quais deles que são os mais completos? Segundo esse site aí, seriam esses 4 aí. Mas na verdade, a gente precisa fazer uma análise fisiológica, né? E aí, pessoal, a gente tem exercícios com cunho aeróbio ou anaeróbio, a gente sabe disso, com a presença de oxigênio ou sem. Só que aí é muito complicado a gente falar qual é o mais importante ou se só um é mais importante. O que a gente sabe, que cada vez mais se evidencia, que a melhor forma para a gente definir isso, pessoal, falando sobre aeróbio e anaeróbio, é sim uma relação entre eles, tá? Seria a prática, então, de uma atividade física aeróbia e também pode ser a mesma prática ao mesmo tempo anaeróbia, ou eu escolher uma prática aeróbia para fazer, sei lá, 2 vezes na semana, 3 vezes, e depois os outros dias eu fazer anaeróbio, enfim, ou os 2 no mesmo dia, depende de qual é o resultado que a pessoa quer. Mas que um complementa o outro. Quando trabalhamos no sistema aeróbio, a gente tem toda aquela questão do metabolismo que está envolvido aerobiamente, enfim, e que é bem diferente do que a gente utiliza no anaeróbio. São sistemas metabólicos diferentes, recrutamento de fibras diferentes, enfim. O mais sensato, para dizer para vocês, analisando isso, seria, sim, um equilíbrio, buscando saúde, obviamente, quando a gente for falar em saúde, não em alto nível, mas seria, então, para levar uma vida plena, uma vida sem grandes complicações, aí, enfim, seria o equilíbrio entre esses 2 esportes. Que a gente pode fazer, por exemplo, um treino aeróbio e anaeróbio em qualquer um desses esportes aí. A corrida, por exemplo, uma corrida lenta, a gente sabe que a gente vai fazer uma corrida aeróbia. Agora, se eu quiser dar um treinamento HIIT, de picos de intensidade, eu posso trabalhar anaeróbio também com a corrida. Funciona a mesma coisa no ciclismo, por exemplo. Eu, pedalando de um ritmo leve, eu vou estar trabalhando meu sistema aeróbio. Tá? Aí, a partir do momento que eu dou um pico de intensidade, é importante essas quebras de platôs, né? Eu vou ter um treinamento anaeróbio, enfim, aí por aí vai, tá? Então, interessante a gente pensar nesse equilíbrio aí. E aí, pessoal, eu trago para vocês outro questionamento que é completos para quem? Quem está apto a fazer tais protocolos? Se eu pedir para uma pessoa que é destreinada para fazer um treinamento HIIT, uma corrida, uma pessoa que não é treinada, ela está correndo um risco de saúde. Ela não vai estar melhorando a sua saúde, pelo contrário, ela está correndo um risco de vida, tá? Cuidado. O que a gente vê às vezes aí, ó, se uma pessoa que não tem um certo discernimento, ela está preocupada demais em emagrecer, enfim, de entrar em forma e começa a fazer o exercício feito louco, né? Tentando imitar alguns treinos que ela vê na internet e tal, e são treinos de pessoas avançadas. Ela vai correr um risco muito grande de lesão, né? E essa tendência dela desistir desse protocolo vai ser muito, muito alta, né? Então a gente tem no Brasil que as pessoas desistem, 60% tem um dado, 60% desistem em um mês. Começa a treinar e não dura um mês. Tá? 40% segue para frente. E aí cada vez vai caindo mais esse índice aí. Então não adianta, né? Não adianta. O ideal é a pessoa procurar, eu sempre acredito nisso, algo que lhe traga prazer e que seja adequado para o seu condicionamento físico. Que não impeça que a pessoa, ao longo do tempo, adquira um condicionamento para fazer qual é o seu objetivo, né? Mas de início não. Tá? Por isso, a questão da recomendação. Né? Vamos lá. Segundo item, pessoal, benefícios mentais do esporte, que foi citado lá num daqueles sites lá.
Essa é uma relação muito interessante, relacionando à saúde mental, tá? Digo para vocês que eu já trabalhei com grupos que as minhas alunas eram adultas, enfim, e tinham vários problemas ligados à depressão. Hoje em dia a gente conta nos dedos a família que não tem alguém, ou quase todas as pessoas da família que tem depressão, né? É um problema global. Acredito que muitos adolescentes na idade de vocês, ou vocês mesmos, têm problemas com isso. Isso está acontecendo muito. E o exercício, ele é sim comprovado, não só para depressão, enfim, outros transtornos, ele é comprovado cientificamente que ele é benéfico, tá? Desde que tratado com cautela, né? E aí, a primeira afirmação que a gente pode falar sobre isso é referente à questão hormonal, tá? A gente vai fazer uma aula especificamente sobre isso, tá? Mas a gente sabe que a gente secreta aí neurotransmissores, enfim, hormônios que nos trazem a sensação de bem-estar e prazer e tal. Isso é muito importante para o nosso equilíbrio mental, certo? Segundo fator que eu acho muito legal, e aí eu digo para vocês que acho que as minhas alunas, essas que enfrentaram esse problema a partir do exercício físico, foi mais importante para elas essa questão da inclusão social, porque é uma tendência de as pessoas estarem cada vez mais isoladas, né? E terem pouco contato real e presencial umas com as outras. E isso acaba gerando uma série de complicações também. Então a pessoa, quando começa a estar inserida num grupo, enfim, ter uma rede de amizade, ela auxilia muito, e muito mesmo, na sua qualidade de vida, tá? E afasta, com certeza, pessoal, muitos problemas de saúde. Muitos mesmo. Um outro fator, também a gente pode falar, que é a questão da memorização, né? A gente sabe, de novo cientificamente comprovado, que o exercício físico ele aumenta a nossa capacidade de memorização, tá? Tem um estudo que fala somente sobre isso. Alguns, né? Não vou me lembrar qual é a enzima que a gente secreta, depois a gente pode ver sobre isso, mas é secretado uma enzima lá e ela vai agir justamente no nosso hipocampo, lá na zona responsável pela nossa memorização, tá? E aí tem algumas práticas de fazer exercício logo depois de um estudo. Eu estudei bastante, depois eu faço uns 10 minutos de corrida. Isso, de fazer o exercício depois do estudo, é um dos índices que tem apresentado muito eficaz, tá? Depois a gente comenta sobre essas questões neurais aí. Beleza. Vamos para o nosso terceiro item e último de hoje. E já está trazendo, né? Descubra a vida saudável e animada dos esportistas. E é até engraçado a forma com que a mídia trabalha essa visão do esportista, né? Que na verdade isso aí, pessoal, é privilégio, essa vida animada de esportistas é privilégio de poucos esportistas. Olha quantos esportistas a gente tem e quantos que tem essa vida animada aí. Essa vida badalada, enfim, aí muitos acabam criando esse sonho de ser esportista para ter essa vida também. A gente sabe que não é bem assim, né? É bem diferente do que é tratado aí. Tá? E referente também a essa questão dos esportistas de alto nível, aí tem aquela grande interrogação ali. Será que todos os esportes promovem saúde? E o esporte de alto nível, eu posso confirmar para vocês, pessoal, que ele vai gerar muitas questões que não vão ser saúde. É só a gente analisar alguns pequenos fatores, como desgaste ósseo, sobrecarga em quase todos os sistemas fisiológicos, enfim, recursos que os atletas utilizam para potencializar o seu desempenho. Todos esses aí, galera, vão contra a saúde. Então, um esportista de alto nível, com certeza, não vai levar essa vida saudável aí. Pelo contrário, ele tem dor e sofre muito. Depois a gente fala sobre isso melhor. Bem,
Forte abraço para vocês e até mais.